Essa noite eu queria que você abrisse sua Bíblia em Atos 2 e mantivesse ela aberta, porque nós vamos correr por alguns versículos desse capítulo e vamos nos concentrar mais em alguns versículos no final, que é um resumo de tudo o que o capítulo queria nos ensinar. Ser igreja. E a partir desse domingo, nós estamos começando essa série que vamos visitar os livros do Novo Testamento, de Atos até Apocalipse, buscando neles o que eles falam sobre igreja, o que eles nos ensinam sobre igreja, o que ele nos exorta a ser igreja, o que eles nos alegra por ser igreja. E, portanto, eu gostaria de fazer aqui alguns desafios para você. Primeiro, se você não tem o hábito de anotar, aquilo que está sendo pregado, talvez você não tenha esse hábito, eu gostaria de estimular você. Não é falta de respeito. Se eu ver você anotando no celular, eu sei que você não está fazendo uma ligação, nem está fazendo um WhatsApp, você está anotando. Eu creio, pela fé, que isso está acontecendo. Segundo, você, então, dessas anotações, algo que o Senhor, o Espírito Santo, está falando ao seu coração sobre ser igreja, que tem a ver com o texto que te marcou nessa noite, você sai e anota ali, naquele mural, escreve ali o que é ser igreja. Por que isso? Porque nós queremos que isso não se perca, para que você saia daqui mastigando o que foi falado sobre o que é ser igreja. Esse é o primeiro movimento. Um segundo movimento é com relação às células. A igreja tem células com sua liderança e peço perdão porque não está ali. No domingo que vem estarão todas as células da igreja, todas as células que a igreja tem, com a sua liderança, os nomes, para que você possa visitar uma célula e participar de uma célula onde você vai conversar também sobre isso, sobre o que Deus está falando, os desafios que Deus está fazendo ao seu coração. Esse é o segundo movimento. O terceiro movimento é um movimento de oração. Na sua casa, você tirar um tempo para orar pela sua igreja. A igreja não te pertence, você pertence à igreja. E esse movimento, então, eu creio que nós vamos sair de uma zona de conforto para uma zona de confronto. Uma confrontação do Espírito Santo conosco, e quando o Espírito Santo nos confronta, é bom. E eu já te digo, perca para o Espírito Santo. O Velho Testamento é marcado por algumas frases. Se ouvires a voz de Deus, não endureçais o vosso coração. Só vamos poder ser igreja se realmente queremos nos reunir em torno do Jesus ressuscitado e obedecê-lo prontamente. Hoje pela manhã nós pensamos sobre isso. Ser igreja é exatamente uma reunião de pessoas em torno do Jesus ressuscitado. Porque se você fala com Jesus morto, você está fazendo necromancia. Quem fala com os mortos é necromante. Se você está falando com Jesus imaginário, você tem esquizofrenia. Você fala com gente que não existe. Mas se você fala com Jesus vivo, você está tendo uma teofania, que é a manifestação de Deus em você. Nós, crentes, falamos que cremos no Jesus vivo, mas somos esquizofrênicos. Porque quando falamos, é imaginário. Ou, pior, falamos com alguém que a gente não acredita que está mais vivo. Porque talvez já não está mais vivo na sua relação. E esse é o desafio que nós temos a partir de agora. Que você não fique olhando para as pessoas, o que elas são igreja. A pergunta é, como eu estou sendo igreja? Porque é nesse movimento que o Espírito Santo vai agir em você. O nosso olhar tem que ser para nós, interno.
e aí depois a gente vai ver Deus fazendo e agindo com os outros. Portanto, abra sua Bíblia em Atos 2, e nós vamos começar já numa premissa básica desse texto. Ele vai mostrar a descida do Espírito Santo. Isso mostra claramente que para ser igreja, não há condição de que essa igreja não tenha a presença do Espírito Santo. Porque se for um ajuntamento de pessoas sem a presença e o poder do Espírito Santo, é apenas um ajuntamento, é apenas uma agremiação, é apenas um número de pessoas que se reúnem intelectualmente, ouvindo um contexto e um texto bíblico e aplicando de maneira moral, ética e tudo mais. Mas não é a ação do Espírito Santo me convencendo daquilo que eu sou, de quem eu sou, e trazendo à luz os meus pecados, a minha vida, para que eles sejam transformados por um poder regenerador que só o Espírito tem para desejar querer parecer com Jesus. Só o poder do Espírito Santo é que diz para você, você é pecador e você não fica com raiva dele. Só o Espírito Santo mostra quem nós realmente somos e nos tira de um patamar do isolamento e da inércia para algo que é vivo, eficaz. E você começa a ver Jesus agindo em grandes áreas da sua vida que você não via antes. Portanto, para ser igreja, precisa ser cheia do Espírito Santo. E como Jesus tinha terminado o seu ministério público pessoal aqui na terra, que era morrer e ressuscitar, ele visita então os seus discípulos, no capítulo 1, encontra-se com eles e tem 40 dias ali de conversas sobre o reino de Deus, fazendo um alinhamento do projeto e da proposta que ele tinha para ser igreja. E ele tinha uma missão para essa igreja. Essa igreja precisaria ir até Jerusalém. E quem era essa igreja? Um grupo de 120 pessoas, que já não era só os 12, que não era só os 12 mais os 70, mas era um grupo, uma massa crítica de pessoas que estavam desejosas para fazer e viver o plano de Jesus ressurreto. E aí eles vão, sem saber muito bem como é que estão as coisas, só guiados pela promessa. Vocês precisam ir para Jerusalém, e lá vocês vão esperar, porque vai vir aquele que vai ficar no meu lugar. Jesus termina a sua missão e agora ele, então, entrega essa missão para que o Espírito Santo, o Deus Espírito Santo, então, esteja agora na igreja, dentro da igreja, agindo através da igreja. Portanto, a importância desse momento de Atos 1 para Atos 2 é exatamente que Jesus continua operando no meio da igreja, mas agora não mais visivelmente, não mais encarnado, não mais fisicamente, mas através do seu Espírito. Nós não conseguimos entender isso, mas nós conseguimos perceber isso. Você pode perceber quando o Espírito Santo está agindo na vida de alguém. Você consegue perceber quando o Espírito Santo está agindo na vida da igreja. Você começa a perceber que as ações começam a ser mais parecidas com Jesus, porque o Espírito Santo é quem me conecta a Jesus e me faz ser parecido com Ele e me dá poder para ser parecido com Ele. Então, quero ler com você. Como é que começa isso? O início da igreja. Uma igreja cheia da presença do Espírito Santo, porque não existe igreja sem o Espírito Santo. Chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar, e de repente veio do céu um som, como de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram o que parecia línguas de fogo, e se separavam, e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Aqui é um evento poderoso, histórico, que aconteceu num tempo da cronologia humana para manifestar a chegada, a descida, o batizar da igreja no Espírito Santo. É uma imersão da igreja no Espírito Santo.
É um momento onde a igreja é revestida do poder para fazer tudo o que Deus tinha planejado e Jesus tinha pedido para esse povo, para esse grupo, para essa igreja que está sendo formada. Você imagina quantos milhões de cristãos existem no mundo? Quantas igrejas físicas existem no mundo? Mas começa ali, num grupo de 120 pessoas, que estavam entendendo que o Senhor Jesus estava dizendo: espere, porque eu vou encher vocês, eu vou batizar vocês, eu vou mergulhar vocês no Espírito Santo, para que vocês façam algo incrível. E por isso começa com algo incrível. Algo que está fora da nossa cognição e do nosso entendimento. E eu queria dizer para você que a tendência da gente é olhar para esse texto e achar que, como foi um evento histórico que caracterizou a presença, a chegada do Espírito Santo, ele não precisa, de alguma forma, ser reproduzido e vivido novamente na vida da igreja. Talvez você olhe para essa cena e diz assim: isso aqui foi em Pentecostes, isso não acontece mais, porque isso aqui é algo histórico. O Espírito Santo já veio, a igreja agora tem o Espírito Santo, e a partir de agora, a igreja, então, ela, no poder do Espírito Santo, vai fazer a obra. Ok? Fisicamente, historicamente, geograficamente, isso foi um evento histórico e só aconteceu lá. O batismo, o encher-se, a capacitação. Mas a igreja de Cristo é composta de pecadores, que de vez em quando precisam ser visitados pelo Espírito Santo. Precisam ser admoestados pelo Espírito, precisam ser sacudidos pelo Espírito, precisam ser mexidos pelo Espírito, precisam ser desafiados pelo Espírito, precisam experimentar o poder do Espírito para retomar as forças e continuar a missão que foi dada àquela primeira igreja. Portanto, o que quer dizer aqui é que houve essas línguas, né, para representar algo muito importante, uma ideia de que o fogo de Deus desceu sobre aquele lugar e foi visível. Tanto eles viram, quanto os outros viram. E foi exatamente para declarar o poder de Deus, para sinalizar que ali não era mais um encontro de pessoas que estavam orando com muita boa intenção, gente que estava assim muito desejoso de acontecer algo, mas gente que experimentou algo, realmente veio algo poderoso. E o propósito, então, de que esse Espírito Santo viesse, era para ter com que essas pessoas declarassem as maravilhas de Deus, cheias do Espírito Santo. Olha o que tinha no versículo 5. Havia em Jerusalém judeus tementes a Deus, vindos de todas as nações do mundo, ouvindo este som, juntando-se uma multidão que ficou perplexa, pois cada um as ouvia falar em sua própria língua. Atônitos e maravilhados, eles perguntavam: acaso não são galileus todos esses que estão falando? Então, como ouvimos, cada um de nós, em nossa própria língua materna? Os pardos, os medos, os elemitas, habitantes da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto, da província da Ásia, Frígia, Panfilha, Egito e de todas as partes da Líbia, próximos a Cirene, visitantes vindos de Roma, tantos judeus quanto convertidos ao judaísmo, cretenses e árabes, ou seja, todo o mundo conhecido da época, e tinha representantes naquele lugar. Nós os ouvimos declarar as maravilhas de Deus em nossa própria língua. Eu queria fazer aqui uma explicação importante, que gera muita polêmica. As pessoas alguns interpretam esse texto como se ele fosse o texto que diz para você que a partir desse momento que você tiver esse batismo, você vai falar em línguas.
essa é outra parte da Bíblia. O dom de línguas existe, eu não sou cessacionista, ou seja, eu não creio que cessou os dons lá, eu creio que eles estão aqui, como estavam lá a serviço do reino e não a serviço de si. Eu creio que exista, sim, a manifestação do dom de línguas. Ele é um dom especial, diferente, e é um dom de pijamas, como diz o Billy Graham. É um dom para você usar na sua intimidade. Não é um dom que fica à disposição. É para a edificação da igreja, como diz lá em 1 Coríntios 14. Mas eu não quero me ater a isso, eu só quero fazer uma divisão. O que aconteceu aqui foi que Deus encheu aqueles homens e mulheres do Espírito Santo, os batizou no Espírito Santo, um ato histórico, para que a partir daquele momento a igreja tivesse o poder de proclamar o nome de Jesus pelo poder do Espírito Santo. E é por isso que aqueles homens ouviram as maravilhas de Deus na sua própria língua. O milagre foi tão grande que eu, um brasileiro, que não sei nem falar o português direito, comecei a falar o alemão, mas tão perfeito, porque alemão que vem do céu é alemão perfeito, né? Que aquele alemão dizia assim, mas não tem nem sotaque, esse cara é um galileu, como é que pode? Aonde que ele aprendeu essa língua? Um francês ouvindo, ele ouvindo o francês com clareza e entendendo a mensagem que estava sendo dita. Um chinês ouvindo você, né, no mandarim assim, que ele fala, nem eu falo esse mandarim direito. E aí, as pessoas começam a perceber que, por causa da presença do Espírito Santo, que estava ali enchendo aqueles homens, eles foram capazes de fazer algo incrível. O Evangelho estava sendo agora disseminado para aquelas pessoas. Você imagina esse pessoal que se concentrou. Então, aquele cara que era, né, um medo, ele vai lá para o seu país, para a sua cidade, impactado pela proclamação das maravilhas de Deus. Foi um jeito de espalhar o Evangelho tão poderoso, mais poderoso do que fofoca do WhatsApp. Foi algo incrível do Espírito Santo acontecendo naquele lugar. As pessoas saíram impactadas ali, aquilo mexia com elas, porque não era uma mensagem que estava trabalhando no seu subconsciente, não era uma neurolinguística, não era nada disso. Era um poder sobrenatural de Deus, agindo para que aquelas pessoas tivessem a oportunidade de ouvir do Evangelho na sua própria língua. Estou olhando para a Sibila aqui e estou lembrando que ela gastou grande parte aí do tempo da vida traduzindo do português para pomerano? O alemão local. A Sibila, então, se dedicou... Novo Testamento, Sibila? Só o Evangelho de João. Quanto tempo você ficou? Credo, ela disse. Credo quer dizer muito tempo. É tradução simultânea aqui também, né? É um dialeto dela, o credo, né? E eu creio que a Sibila estava cheia do Espírito Santo para fazer essa tradução. Eu conheço alguns tradutores. Eu conheci o pastor Carlos, que traduziu para a língua xerente, ele traduziu uma parte do Novo Testamento, foram quase 30 anos, para que o povo chegasse uma Bíblia na linguagem deles. Naquele dia, o poder do Espírito Santo fez isso acontecer instantaneamente. Sabe por quê? A igreja, no poder do Espírito, ela propaga, ela expande poderosamente, porque é isso que Jesus quer fazer. O propósito do enchimento do Espírito Santo é alcançar pessoas, povos e línguas. Esse foi o propósito daquele dia. Não que ele não queira nos encher do Espírito para viver em santidade.
Essa é outra dinâmica, e na nossa caminhada, conversando sobre os livros do Novo Testamento, você vai entender o que é ser igreja também, é usar os seus dons. E os dons só podem ser usados no poder do Espírito, porque é o Espírito quem capacita a gente de dons. Mas para chegar aos povos e línguas, para que eles ouçam a declaração das maravilhas de Deus na sua própria língua materna. Me lembro de uma cena, de um videozinho, de uma tribo africana recebendo Bíblias. E eles lutando para pegar um exemplar. Sei de árabes que, quando têm contato com um pedaço de uma folha do Novo Testamento, abraçam, dizem: eu posso agora ler algo do Evangelho. Aquele dia foi propagado de maneira poderosa, porque esse é o objetivo do Senhor Jesus, que a igreja propague o Evangelho, para evidenciar o poder do Espírito Santo para os que não creem também. O versículo 12 até o versículo 20 vai descrever essa cena. Uns ficaram perplexos, atônitos, e a pergunta é essa: que significa isso? O que é que aconteceu aqui entre nós? Não temos dúvida que Deus nos visitou, não temos dúvida que isso não é nosso, isso aqui é sobrenatural. E agora, então, eles estão atônitos, mas é tão interessante que a igreja de Cristo, ela pode experimentar o poder de Deus, mas se não houver a pregação do Evangelho, se não houver alguém que levante-se e comece a dizer: olha, queria avisar para vocês o que está acontecendo aqui. A mensagem por si só, o milagre por si só, o poder por si só, pode trazer a tonicidade, deixar as pessoas atônitas, mas também pode trazer um sentimento de: isso aí é loucura, isso é histeria, esse povo está embriagado. É isso que foi o que aconteceu. Versículo 12: atônitos, perplexos, todos perguntavam uns aos outros: que significa isso? E alguns, todavia, zombavam deles e diziam: eles beberam vinho demais. Então, Pedro se levanta com os 11, em alta voz dirige a multidão e começa a dizer: homens da Judéia e todos que vivem em Jerusalém, deixe-me explicar isso. Ouçam com atenção. Esses homens não estão bêbados, como vocês supõem. Ainda são 9 horas da manhã. Naquela época, as pessoas não bebiam nesse horário, só pode ser porque hoje, né? Pelo contrário, isto é que foi predito pelo profeta Joel, versículo 17, nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu espírito sobre todos os povos, seus filhos e suas filhas profetizarão, os jovens terão visões e os velhos terão sonhos. Essa ideia de visões é que o jovem vai poder olhar, projetar tudo isso, né, de entender o futuro. E os idosos não vão achar que ficaram em aposentadoria já. Eu escuto muita gente dizendo assim: eu já fiz muita coisa para Deus, eu já fiz muita coisa na obra, eu já fiz muita coisa na igreja, agora é meu cantinho. Sabe quando você tem sonhos? E os sonhos no sentido também de sonhos de Deus? O Espírito Santo começa a fazer você sonhar, e aqueles que não têm um projeto dele, ele dá visões poderosas. Conheci o pastor Ilande. Pastor Ilande foi pastor muitos anos da Igreja Batista de São Paulo. Eu não sei quantos anos ele tem, 80 e poucos anos. Ele senta em todas as plenárias que ele participa. Ele nem precisava fazer isso. Ele senta porque ele fala assim: eu quero ouvir algo novo. Eu preciso aprender algo. Sabe o que é? Alguém que ainda sonha. Alguém que quer viver. Cheio do Espírito Santo de Deus. Quando a gente olha para esse texto, a gente percebe claramente Deus falando para nós o seguinte: igreja, vai ter algo, um movimento que eu quero fazer através de você, igreja. Não vai ser um marasmo essa próxima geração.
Porque seus filhos vão amar o Senhor e vão desejar viver Jesus poderosamente. E os seus pais não vão fazer aposentadoria, vão querer viver para a glória dele. E o poder do Espírito Santo vai dinamitar a igreja para poder chegar em tudo quanto é lugar. Chegando a hora de eu fazer uma visita de novo no seu Herd, para fazer a ceia com ele. 3 semanas, 4 semanas atrás, fui eu e Cris visitar o irmão Herd. O Herd, para mim, é o Frederiksen do Up Altas Aventuras. Até hoje ele usa a aliança dele. E a esposa já morreu há 40 anos. Apaixonado por Jesus. Ama Jesus. Ele está no lar agora. Ele não consegue andar direito. Ele não reconheceu a gente. Tudo bem. Né? Quando foi, uns 10 minutos depois, ele falou assim, você é o pastor. Falei, sou eu. E aí ele disse, eu estou evangelizando um pessoal aqui. Os amigos, está evangelizando os amigos. E ele dizendo, não, eu estava conversando, ela estava falando dos negócios, eu falei, não, ó. Pegou a Bíblia e foi mostrar para ela. Ainda não tem aposentadoria. Ele percebeu que Deus colocou ele ali para poder alcançar pessoas que não seriam alcançadas. Aleluia. Quando a gente está cheio do Espírito Santo, não é o lugar que nos limita. Maravilhoso isso. E aí a gente olha para esse texto. Jesus, então, enchendo a igreja do seu Espírito para que ele proclame. Por quê? Porque ele está querendo mostrar que esse poder não é algo que foi só para aquele momento, mas é para que haja algo diferente. E o versículo 36 diz o seguinte, portanto, que todo Israel fique certo, este Jesus a quem vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Jesus é o Messias, Cristo glorificado, e é o Espírito Santo que está revelando isso, e a partir de agora esse evangelho vai ser pregado. Para quê? Para chamar as pessoas ao arrependimento e conversão. Gente, o batismo no Espírito Santo na igreja foi exatamente para dizer, olha, nós queremos a partir de agora dizer que Jesus Cristo morreu. Vocês o mataram, mas ele ressuscitou dos mortos e agora vive eternamente. E isso que vocês estão vendo aqui é obra dele. Versículo 37 diz o seguinte, quando ouviram isso, seus corações ficaram aflitos. E eles perguntaram a Pedro e aos outros irmãos, o que a gente vai fazer? O que a gente faz diante do poder de Deus manifesto? O que a gente faz diante da declaração da glória de Deus, da manifestação das maravilhas de Deus? E Pedro responde, porque é isso que é a função da igreja, é dar resposta ao mundo que tem perguntas diante do poder de Deus. É isso que você faz quando aquele seu amigo, a sua amiga, começa a se aproximar de você e começa a experienciar algumas coisas. Sabe aquele amigo e aquela amiga que olha para você e fala assim, hoje aconteceu uma coisa muito estranha. Eu estava em casa, de repente parece que eu ouvi uma voz. Falei, epa, achei muito estranho. Mas uma voz estranha, no sentido de suave, dizendo, eu amo você. Fiquei assim. Aí lembrei do que você disse, que Jesus me amava. Falei, estou ficando já maluca. Ou de repente, te liga, não sei o que está acontecendo. Você disse que está orando por mim. Sonhei essa noite, um sonho muito estranho. Preciso conversar com você. De repente, do nada você encontra um amigo, uma amiga, que você está orando, e de repente ele chega até você e diz assim, olha, depois que a gente tem conversado, eu tenho sentido uma coisa totalmente diferente, eu tenho sentido uma alegria, mas também ao mesmo tempo uma tristeza. O que está acontecendo? O Espírito Santo está fazendo um movimento para te dizer, agora é a hora. Abre a palavra, prega,
porque eu estou deixando você no gol. Eu coloquei a bola, tirei o goleiro, é só tocar para o gol. E o Espírito Santo vai nos conduzindo. E foi exatamente isso que aconteceu. Deus preparou a cena, botou medos, persas, gente de todas as nações, e falou assim: eu escolhi o locus, Jerusalém, para dizer o seguinte: é a partir daqui que vai dinamitar o mundo. E ele vai dizer então: irmãos, o que a gente vai fazer? E Pedro responde: arrependam-se, cada um de vocês seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo, para perdão dos seus pecados, e receberão o dom do Espírito Santo, pois a promessa é para vocês, para os seus filhos e para todos que estão longe, para todos quanto o Senhor, o nosso Deus, chamar. Foi o sermão mais direto, mais curto, mais rápido da história. E ele então resume. O que está agora é que você está impactado com o poder de Deus e você precisa fazer uma conversão, uma mudança, você precisa arrepender dos seus pecados e você precisa ir em direção a esse Cristo que agora é ressurreto. E aí você vai descobrir que esse mesmo dom que nós recebemos aqui está à sua disposição agora. Aleluia por isso. E aí a gente vai perceber, no versículo 41, que os que aceitaram a mensagem foram batizados, e naquele dia, um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Eram 12, eram 70, eram 120, e agora são mais de 3.000. Augusto Nicodemos diz que prega 3.000 sermões para uma alma se converter, nesse dia prega um sermão e 3 almas se convertem. Sabe o que é isso? É o poder miraculoso do Espírito Santo fazendo. Por que isso não acontece agora? Por vários fatores. Mas um deles é que muitas vezes a igreja se reúne não mais em torno do Jesus ressurreto e não mais no poder do Espírito Santo para sair e proclamar o Evangelho de Jesus. A igreja se ensimesmou ou se apoderou daquilo que não faz sentido nenhum. O capítulo 3 de Atos conta a história de Pedro e João que vão ao templo orar e encontram aquele coxo e ele pede esmola e ele diz: dinheiro eu não tenho porque missionário é pobre mesmo. Mas o que tenho te dou. Em nome de Jesus, o Nazareno, levanta e anda. E ele levanta e anda. E conta-se a história que Francisco de Assis visita o Papa da época e vai conversar com ele. E o Papa diz: Francisco, você abdicou de tudo por amor aos pobres, né? Essa linha dos franciscanos. E ele diz assim: e tantas coisas têm acontecido poderosas através de você. E eu vejo aqui nós com tanta riqueza. E eu não vejo o Evangelho tão poderoso. Diz que Francisco de Assis, feito Pedro, disse: sabe por quê está acontecendo isso? Porque a igreja não pode dizer a mesma coisa que Pedro disse para aquele homem. Porque a igreja tem muito poder, mas não tem o Espírito Santo. Nós precisamos entender que a busca do Espírito Santo é bíblica. E eu e você precisamos clamar que o Espírito Santo venha, haja poderosamente. É missão e é função minha dizer: Senhor, o Senhor nos deu uma missão, mas se não for o teu Espírito Santo, seremos fadados ao fracasso. Ou nos tornaremos uma igreja elitizada, cheia de coisas, e lugares para a gente sentar, e um auditório alegre, uma boa música, onde a gente
faz um entretenimento, as pessoas fazem a crítica, se gostaram, não gostaram, mas o que o Senhor quer de nós? O Senhor quer que a gente alcance o mundo só no poder do seu Espírito. E é por isso que as almas iam sendo acrescentadas. Mas qual é o resultado de tudo isso? E eu quero terminar exatamente essa meditação dessa noite, pensando nesses últimos versículos, do 42 até o 47, que dizem assim: eles se dedicaram ao ensino dos apóstolos e à comunhão, e ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios do temor. E muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Todos os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas e junto participavam das refeições, com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. O Senhor lhes acrescentava todos os dias os que iam sendo salvos. Meus irmãos, esse é o resultado de uma igreja que é batizada no Espírito Santo. Esse é o resultado de uma igreja que vai em busca do Espírito Santo. E quer que ele seja o que faça toda a diferença. A começar, porque ele produz salvação. Versículo 41 vai dizer: os que aceitaram a mensagem foram batizados. E esse batismo aqui é exatamente para arrependimento dos pecados. Era o batismo que mostrava que estava focado em Jesus. Era uma confissão pública que João Batista estava fazendo no deserto, mas agora, em nome do Senhor Jesus, iam ser batizados. A igreja, então, agora estava efetivando uma decisão. Você arrependeu, esse arrependimento produz a salvação, e aí leva você a uma convicção e um compromisso com Jesus ressuscitado através do batismo. Nós chegamos a um momento que você percebe claramente que você já é uma nova criatura, porque as coisas velhas já passaram, e eis que está se fazendo tudo novo, porque o Espírito Santo está te fazendo novo, e você diz assim: tem alguma coisa que eu preciso fazer? Sim, você precisa declarar isso publicamente, para dizer que você, da mesma forma que o Espírito Santo encheu você, batizou você, entrou em você, você emergiu no Espírito, agora você precisa fazer publicamente isso, você mergulhar nas águas, para que as pessoas olhem e digam assim: alguma coisa aconteceu com aquela pessoa. Segundo, a qualidade do Evangelho leva a quantidade de pessoas. E naquele dia, um acréscimo de 3.000 pessoas. Sabe o que é o grande problema da igreja hoje? E principalmente a igreja brasileira, e nós temos uma grande dificuldade, a gente importa muita coisa. E dos Estados Unidos a gente importa um Evangelho que é muito em cima de marketing, que tem a ver com muito louvor, muito sensorial, voltado a um público, para que a gente tenha igrejas cheias, mas pessoas vazias, que não experimentaram o poder do Espírito Santo. E isso tem acontecido no Brasil. A qualidade do Evangelho é que leva a quantidade de pessoas. É por isso que hoje a gente tem que administrar conflitos dentro das igrejas que não seriam administrados se fossem convertidas mesmo e cheias do Espírito Santo. Nós temos um monte de gente adepto, que consegue viver uma vida dupla, consegue manter uma atitude de fraude, consegue roubar
e agradecer pela propina. É porque a qualidade do Evangelho não é a qualidade do Espírito Santo. É convencimento. E uma necessidade de pertencimento que todo ser humano tem. Eu gosto de pertencer a um clube, a uma comunidade. Mas a ação do Espírito Santo é diferente. Quando há qualidade do Evangelho, isso vai dar quantidade de pessoas. Por isso, às vezes a gente ouve em algumas igrejas, e principalmente eu sou batista, nasci batista, eu sou batista desde criancinha, e já faz tempo que eu deixei de ser criança. Eu ouvi vários pastores meus, e já ouvi vários colegas dizendo assim, o importante não é a quantidade, mas é a qualidade. Ok. Mas a qualidade de uma árvore que está muito viva, que está recebendo a seiva, que está recebendo todos os nutrientes, é que ela cresce e ela dá frutos. Então, meus irmãos, não caiam nesse discurso de que, não, aqui é uma igreja pequena e tal. Não, ela é uma igreja pequena. Agora, quais são os frutos que ela está dando? Eu conheço várias igrejas que são pequenas e tem missionários, sustentam missionários em vários lugares. É uma igreja dinâmica no poder de Deus. Está servindo, por quê? Porque o Evangelho poderoso do Espírito Santo de Deus vai fazer com que haja fruto, sim. E era necessário que a igreja crescesse, exatamente porque ela precisava expandir para o mundo todo, e não para ficar concentrada em Jerusalém. Preste bem atenção. O que diz Atos 1:8? E recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria e confins da terra. Ok? Então o que ele está dizendo? Cheio do Espírito Santo é para vocês irem. E sabe o que acontece em Atos 8:1? Atos 8:1 é o inverso de Atos 1:8. Puxa, que incrível. Verdade? Não é só numérico. É porque Atos 1:8, Deus teve que mandar uma perseguição sobre a igreja de Jerusalém. Porque a igreja de Jerusalém achou que era só para se encher, de ter uma mega igreja, uma mega church. Onde um monte de gente, lá no worship, que agora não tem nada em português, é tudo em inglês. Você não vai mais para a igreja, você vai para a church. Você não vai fazer adoração, é worship. Estamos importando coisa boa, mas estamos importando também um lixo teológico. E aí, Atos 8:1 vai dizer, naquela ocasião desencadeou grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Por quê? Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judeia e Samaria. Por quê? Enquanto homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram por causa dele grande lamentação, Saulo, por sua vez, arrasava a igreja. E sabe o que vai acontecer? Filipe vai para Samaria, aparece a conversão de Paulo, o evangelho começa a ser pregado, aonde? Jerusalém, Samaria e os confins da terra, porque esse era o que Jesus mandou. E se a igreja fica junta, ele fala assim, vamos mandar uma perseguição. Puf! Não foi o diabo que mandou a perseguição, foi Deus que mandou a perseguição. Por quê? Porque a igreja não podia ficar concentrada. O evangelho sendo pregado faz o acréscimo, mas o acréscimo tem que multiplicar, porque outros povos precisam aceitar o evangelho de Jesus Cristo. Aleluia por isso. Aleluia, porque Deus às vezes tem que fazer com que a gente saia dessa zona de conforto. Uma igreja vibrante, acolhedora, ela vai atrair pessoas. Versículo 47 diz, louvando a Deus e tendo simpatia de todo o povo. Às vezes eu vejo algumas tendências, né? Eu me lembro de uma época onde a igreja era muito seca, sermões tão pesados e sem sentido que as pessoas
ficavam enfadonhas. Eu me lembro que no seminário eu ouvi a história de que teólogos pregavam alguns sermões que não faziam sentido, e um deles me chamou muita atenção. Quantos anjos cabem na cabeça de um alfinete? Eu fiquei pensando, não é possível. Alguém fez um sermão sobre isso. Como diria, né? Vai catar coquinho. Com quanta coisa que a palavra de Deus poderia ser, você vai ficar gastando tempo com isso. Sabe por quê? Porque ficou seca uma igreja que não é mais vibrante, porque o Espírito Santo não está mais agindo. E é por isso que as pessoas começam a fazer isso. Vou te dizer uma coisa, no Brasil, sabe o que está acontecendo? Não é que sermões secos, mas é que são sermões atrativos de ditos pastores, que na verdade são coaches, outro nome em inglês. E eles conseguem pegar a Bíblia e fazer a Bíblia virar para você, porque o foco é você. Esses coaches jamais vão dizer que você, sem Cristo, vai para o inferno, porque inferno não paga o ingresso. Inferno afasta o ingresso. Ingressos caros. Você imagina só uma plateia de 2.000 pessoas pagando R$200 cada um. Quanto esse cara lucrou para pregar o evangelho naquela noite? E aí, nós temos uma igreja aqui, vibrante e acolhedora, porque as pessoas louvavam a Deus e viviam essa experiência, e caía na simpatia do povo. O povo estava gostando de ver, porque quando o povo é exposto ao poder de Deus, o povo se rende. E aí o crescimento é saudável, e é orgânico, e é abençoador. Versículo 42 mostra a produção que a igreja, cheia do Espírito Santo, produz a valorização do ensino da palavra. E eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos. E os apóstolos estavam falando de quem? Do Jesus ressurreto. E tem uma coisa muito interessante. Houve um movimento, acho que tem uns 10 a 15 anos, de um retorno a isso. Nós estávamos muito focados, talvez, num estilo de pregação, e as igrejas pentecostais e neopentecostais muito voltados aos cultos onde pouca coisa era de Bíblia, e o que era de Bíblia não tinha profundidade nenhuma, e um movimento reformado começou a mudar essa cara. No mundo, e particularmente no Brasil. E eu louvo a Deus de ver a ação do Espírito Santo de Deus. Eu louvo a Deus ver presbiteriano pregando em Assembleia de Deus. Eu louvo a Deus assembleiano pregando em igrejas históricas. E pregando Bíblia, hein? Sabe por quê? Porque quando há um movimento do Espírito Santo de Deus, é natural que a igreja volte a querer a palavra. Quer pregar outra coisa? Porque é a palavra que vai nutrir. Eles queriam ouvir a palavra. E aí vai produzir uma vida também comunitária. Que é a comunhão, versículo 42b, a comunhão e ao partir do pão e as orações. Tudo isso é produção do Espírito Santo. Isso não é marketing, isso não é uma jogada. Pedro não dividiu o grupo, falou assim, bom, vamos trabalhar isso. E aí você, olha, joga uma neurolinguística lá, vamos trabalhar nesse sentido, porque a gente quer fazer uma proatividade com esse pessoal. Não, Pedro só estava sensível ao Espírito, levantou e disse, olha, vamos se converter. E o Espírito Santo convenceu, porque é o Espírito Santo que convence, 3.000 almas. E a partir de agora tem que ensinar a Bíblia para esse povo. E aí começou a ensinar, e o povo sedento ia ouvir. Sabe o que acontece na igreja brasileira? Nós temos comida. Temos. Só está faltando fome. A igreja brasileira não tem fome mais da palavra. A igreja brasileira está louca para ouvir qualquer coisa. Mas aqueles que estão interessados, eles querem ouvir porque é a palavra que nutre. É o Espírito Santo quem nos convence que o alimento perfeito é a palavra. E isso traz a comunhão e partir do pão e oração. Olha só o relacionamento, a comunhão. É impossível a gente dizer que é igreja sem que a gente não tenha conexão com o corpo.
É natural, porque isso era o que eles faziam. Pastor, nós temos que entender o contexto. Sim, o contexto é esse. Estavam todos na festa de Pentecostes, chegam lá e todo mundo fica na festa. Acontece o evento do Espírito Santo e o povo ficou. Ficou 3.000 pessoas, quase 4.000 pessoas, porque agora houve uma multidão. Esse povo todo, tinha gente que não morava em Jerusalém. Tinha que comer, tinha que partir o pão, tinha que ter um movimento. Eles não foram para casa, eles ficaram em Jerusalém. Olha só que coisa fantástica. É na necessidade do irmão que se levanta a generosidade, a comunhão, o partir do pão e as orações. Eles começam a perceber que era gostoso estar juntos e eles supriam as necessidades de comida dos irmãos. Muitos eram de longe. Eles oravam uns pelos outros. Eles não eram insensíveis à dor uns dos outros. Ser igreja é alguém que vê com os olhos de Jesus a necessidade do irmão. É aquele que vê as multidões como ovelhas que não têm pastor. É aquele que vê o irmão e começa a perceber, tem algo diferente, você não está bem. E é o Espírito Santo que faz esse movimento. Por isso, a vida era uma vida em comunhão, uma vida comunitária. E alguns querem pegar isso para dizer que era uma vida comunista. Não. Era uma vida comunitária. Sabe por quê? Porque a diferença é exatamente porque era uma liberalidade e não uma obrigatoriedade de dividir tudo. Percebe a diferença? Quando embaixa uma lei, um decreto que você tem que dividir tudo, não é mais liberalidade, é obrigatoriedade. Você quer dividir? Não, não quero. Mas tem, porque é lei. Olha o que diz o versículo 44, 45. Diz assim, todos os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum, comunitário. Vendendo as suas propriedades e bens, distribuíam cada um conforme a sua necessidade. Primeiro, voluntariamente, não era obrigado a vender. Grava bem isso. Não era obrigado a vender. Mas o sentimento de servir ao outro era tão grande que eles vendiam. Segundo, era consciente, mediante o surgimento da necessidade. Na medida que tinha necessidade, o Pedro dizia, gente, olha, nós estamos precisando, porque agora está... E aí o pessoal falou assim, ó, está aqui. E iam entregavam dinheiro aos pés dos apóstolos. Terceiro, era abençoadora, porque eles estavam com desejo de dizer assim, olha, eu estou reunido em torno de Jesus ressurreto. Eu tive uma experiência marcante do Espírito Santo. Agora o Espírito Santo habita em mim. Não tem mais nada que eu quero a não ser ver essa comunidade feliz e alegre. Você está precisando de alguma coisa? Eu tenho. Eu não vou reter isso para mim. É teu. Ninguém colocou alguma lei marxista, ninguém falou para ele do proletariado, ninguém ficou com um discurso ideológico. Foi o Espírito Santo que começou a dizer, ei, não precisa, tem demais, entrega. O que tinha não se sentiu lesado, e o que não tinha, não sentiu falta de nada. Esse é o Espírito Santo agindo no resultado na vida da igreja. Produz santidade. Versículo 43 diz que todos eram cheios de temor. Temor é doce admiração, é grande respeito, não é terror. Terror, quem tem de Deus, são os pecadores que não se arrependem. E aí, quando tem um contato com o Senhor, terror. Terror é aquele adolescente no retiro que nós fomos, aqueles adolescentes, no retiro que nós fomos, estavam sendo evangelizados por um pessoal de um colégio, e eles foram 4, todos de preto, e passaram os 4 dias, tinha um calor insuportável, e eles usando aqueles sobretudo. O cheiro era infernal, já estava aí. E eles, no tempo do louvor, riam. No tempo da pregação, desdenhavam.
Até que no último dia, parece que Deus só gosta dos 45 do último tempo. Por que não converte já no primeiro dia? Nós estávamos na fogueira. Não na fogueira, né? Ao redor da fogueira. A gente queria colocar eles na fogueira, mas o Espírito não nos permitiu. E de repente nós estávamos cantando, adorando o Senhor. Eu escutei um grito. Ah! E saiu um correndo. E o outro correndo. E o outro correndo. Aí conseguimos colocar eles dentro de uma sala. Imagina Batista tentando expulsar demônio. Sem know-how, sem conhecimento de causa. Né? Não sabia se colocava em carreirinha, se colocava um em ordem alfabética. Aí dizia, vai saindo, quem está aí vai saindo. Em nome de Jesus. A gente sabia que a fórmula era em nome de Jesus. A gente já tinha visto o Exorcista, talvez, né? O que aconteceu naquele dia é que eles estavam gritando e dizendo, eu vi, eu estou vendo ele. Mas não estavam vendo o diabo. Estavam vendo Jesus. E o terror por causa dos seus pecados. O terror. Por quê? Porque não tem temor de Deus. O temor é diferente do terror. O terror é de grito. O temor é... Eu estou diante de um Deus Todo-Poderoso. Eu estou ao redor, em torno de Jesus ressurreto. É aquilo que Pedro disse para Jesus quando ele viu o milagre. Ele disse, Senhor, afasta de mim. Eu não posso ficar nem perto que eu sou pecador. É aquilo que Isaías cai e diz assim, o que eu faço? Olha quem sou eu. Esse é o temor. E eles estavam cheios de temor porque tanto os de fora quanto os de dentro estavam vendo o poder. Os de fora estavam vendo o poder, os de dentro estavam experimentando o poder. Em nome de Jesus, seja o que está dentro e não o que está fora. Eu ouço cristãos, eu ouço membros de igreja que há anos vivem nas igrejas e quando a gente fala de uma experiência com o Espírito Santo, ele desdenha. Ele diz, isso é coisa de pentecostal. E você olha para ele e diz assim, não, isso é coisa do Espírito Santo. O Espírito Santo não tem patente. Ou seja, os pentecostais pegaram assim, estamos registrando a patente. O Espírito Santo é nossa propriedade. Não, o Espírito Santo é o Deus Trino. E ele está à disposição do Batista. Aleluia. Glória a Deus. Eu sei que você não vai dar glória a Deus, porque senão você vai virar pentecostal. Mas o Espírito Santo está à disposição minha e você para encher você de um temor de Deus. O temor que quando você levanta, você começa a orar, o Senhor te dá um agridoce na oração. Sabe o que é agridoce da oração? É quando você sente um peso dos seus pecados, mas ao mesmo tempo uma graça maravilhosa que te enche. Aí você chora, você fala assim, Deus, eu estou ficando doido. Eu estou triste por causa do meu pecado, eu reconheço o meu pecado, mas tem uma graça maravilhosa, graça sobre graça recebi. E da plenitude, que plenitude? A plenitude do amor de Deus. Porque onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então vocês vão pecar para poder ver a graça, nada disso. Mas é que quando a gente começa a chegar perto, a gente começa a desfrutar da presença do Espírito Santo, a gente começa a sentir o agridoce, dessa doce admiração, desse grande respeito, e isso estava acontecendo porque isso produzia ações sobrenaturais, versículo 43b diz, e muitas maravilhas e sinais foram feitos pelos apóstolos, legitimando seus ministérios, representantes legais de Jesus, para ensinar e fazer o que Jesus fazia. Jesus é o mesmo hoje, o Espírito Santo é o mesmo hoje, e Ele quer produzir esses frutos na minha vida e na sua vida. Jesus Cristo é aquele que morreu pela igreja e agora a capacita no seu poder, do seu Espírito, para proclamar as maravilhas daquele que nos resgatou das trevas para a maravilhosa luz. Essa é a presença do Espírito Santo na minha vida e na sua vida. Eu queria terminar esse momento dizendo para você que a gente pode, sim, perceber se o Espírito Santo está fazendo uma visita na igreja. Como eu disse para você, eu creio que o batismo aconteceu lá.
Mas o enchimento do Espírito é mediante a busca. E eu acredito que quando o Espírito Santo está agindo, algumas coisas acontecem na vida da igreja. Eu vou dizer aqui o que o texto diz que acontece. Primeiro, há sim um crescimento natural e orgânico. Pessoas convertem-se ao Senhor e publicamente fazem a sua confissão de fé pelo batismo. Pessoas começam a ter um desejo de estudar a palavra mais do que simplesmente lê-la. Pessoas começam a ver Deus falando com elas através da palavra. Começam a conhecer a palavra e permite que a palavra vá moldando o seu caráter para ser parecido com Jesus. A gente começa a perceber que o Espírito Santo vai colocando a incomodação da gente cuidar uns dos outros. E de repente você está com um problema, você não procura o pastor, porque ele é o oficial. Você já tem alguém, e o Espírito Santo coloca para você procurar alguém, e aquela pessoa te abraça e te acolhe de maneira tão poderosa, que o Espírito Santo está usando aquilo. O Espírito Santo está movimentando para que haja esse cuidado mútuo. Uma igreja que começa a ter um profundo respeito por Deus, porque deseja agradá-lo em tudo. Eu e Cris temos experimentado isso na nossa casa, eu e ela. Uma santidade pessoal e uma santidade como casal. E quanto mais a gente se aproxima do Cristo ressuscitado, mais a gente percebe que é pecador. Mais eu percebo que eu sou pecador. Os nossos pedidos de perdão entraram numa proporção diferenciada, porque nós queremos que o Espírito Santo faça isso no nosso meio. São 28 anos de relacionamento. Pedido de perdão agora é quase um desculpa aí, tá ligado? Desculpa qualquer coisa. Não era a minha intenção. Desculpa, mas você também está errado. Não. O Senhor tem mexido com a gente. Porque nós temos tido um temor do Senhor, porque durante muito tempo nós não levamos a sério uma coisa tão fantástica que Ele tinha colocado em nós. A bênção de ser pessoas que podem influenciar as outras. Isso tem sido tão marcante. Somos casados há 28 anos, talvez em todos esses anos a gente não conseguiu ter tempo de oração e estudo bíblico juntos pouquíssimas vezes. Deus está dando isso agora. E tem sido tão gostoso levantar pela manhã. Eu tinha todo esse tempo. E ela também tinha. Tem dias que não dá, tem dias que dá. Levantar e olhar para a pessoa que você ama e dizer, vamos procurar aquele que nós amamos. Nós não podemos sair sem orar. Nós não podemos sair sem ler a palavra, sem ter algo do Senhor mexendo com a gente. Eu creio que o Senhor está visitando a igreja. Gente que experimenta o poder de Deus, com grandes milagres e pequenos milagres. Eu não sei se existe essa configuração para Deus. Grandes e milagres, pequenos milagres. Milagre é milagre. Nós temos recebido respostas de oração tão rápidas que a gente fica até assustado. Sabe quando você ora, acontece, e você fala assim, mas não é que aconteceu mesmo? Temos colocado algumas coisas em oração e Deus tem dado respostas. E é por isso que eu queria orar com você. Ser igreja é tudo isso. Mas não dá para ser isso se não for cheio do Espírito Santo. E eu queria dizer para você que é, como eu, batista há muitos anos, de igrejas históricas, né? A gente chama de igrejas reformadas. Eu queria te desafiar a pedir
em sua oração: Senhor, me enche do teu Espírito. Nós vamos começar essa noite, aqui, nesse lugar. Você vai ajoelhar onde você estiver, se você entende isso. Que não dá para ser igreja sem o Espírito Santo de Deus. Aliás, não dá para ser casado sem o Espírito Santo de Deus, porque tem hora que é só o Espírito. Não dá para ser autêntico se não for o Espírito. Não dá para ser humilde se não for o Espírito. Mas é preciso que você se renda a Ele. Quais são as amarras do seu coração para não orar? Senhor, enche-me do teu Espírito. Você tem medo do que Ele pode fazer através de você? Você tem medo do que Ele vai pedir para você? Eu só queria dizer uma coisa para você. Quando você é cheio do Espírito Santo, Ele já dá a você a dosagem que precisa para aquilo que Ele vai pedir. Só que você jamais vai ver o sobrenatural de Deus se você não desejar que Ele use você. Chega das experiências dos outros. Chega de ouvir que os outros estão tendo isso, que o outro teve resposta de oração, que o outro estava orando, que o outro viu isso, que o outro aconteceu aquilo. Senhor, o senhor tem uma igreja, nós somos os membros. Isso pode, e o Senhor quer que isso aconteça, porque isso são sinais e maravilhas para que o Senhor seja glorificado. Isso não quer dizer que a partir de agora vão ter culto de libertação, cura e tal, nada disso. Não é que a partir de agora nós vamos impor a mão sobre você para você cair aqui, nada disso. A partir de agora o nosso desejo é que você, no dia a dia, comece a ver os resultados. Você começa a ver o Espírito Santo tratando a sua casa. Sabe quando o seu filho começa a ter uma postura que você fala assim, só Deus? Por quê? Porque você está dobrando o seu joelho pelo seu filho e você está autorizando diante do Senhor toda a sorte de bênção sobre a vida dele. Por que você não ora pelo seu filho? Você quer que o Espírito Santo faça o quê? Encha-se do Espírito Santo de Deus e Ele vai mobilizar você. E aí você percebe que o seu filho está mudando porque você está sendo mudado pelo Espírito Santo de Deus. Você quer isso? Eu quero isso. Eu tenho orado ao Senhor porque eu não sei, nem posso levar a igreja de Cristo. É pesado demais. Mas eu amo ser pastor. Mas eu estou vivendo um momento de ver pela fé o vinho novo. Algo sobrenatural, mas tão bonito. E ver gente sendo quebrantada na presença do Senhor. Gente sendo ministrada uns aos outros. Gente sendo trabalhada pelo Espírito Santo de Deus. Confissão de pecados, pedido de perdão, constrangimento do pecado, alegria no Espírito, liberalidade, suprimento de necessidades. O Senhor me levou no casamento. Cheguei lá. Um menino que foi meu adolescente muitos anos olhou. Ai, cara, que saudade de você. E naquele dia ele olhou para mim e disse assim, o Espírito Santo me falou que eu tenho que fazer algo por você. E o que ele fez por mim era o que eu estava mais precisando naquele momento. Foi um milagre. O amor de Deus por nós. Você quer viver essa dimensão de evangelho? Está à disposição. Dobre o seu joelho agora, nós vamos orar. Senhor, me enche do Espírito. Eu não quero viver uma vida medíocre. Eu quero viver o sobrenatural do Senhor, mas eu quero viver para a sua glória. O Espírito Santo te enche para que você produza frutos de arrependimento na vida das pessoas. Você mudando, vai mudar a vida de pessoas. O Espírito Santo vai usar você e a mim. Amado Deus, nessa noite,
a sua igreja está rendida em torno do Jesus ressuscitado. Nós estamos aqui é a nossa Jerusalém, nós estamos esperando o sopro do Teu Espírito. Sopra sobre nós, Senhor Jesus, o Teu Espírito. Primeiro, Senhor, nos convencendo dos nossos pecados, porque não há como fazer a sua obra de maneira indigna. Senhor, se é orgulho, se é uma cegueira espiritual, o Espírito Santo tira as vendas dos olhos do meu irmão, da minha irmã, e que haja agora um quebrantamento, porque ele está se vendo diante do Deus da glória, e está dizendo: eu sou um pobre pecador. O temor do Senhor recaia sobre a sua igreja, ó Espírito Santo. Que não sejamos aqueles que brincam com o Teu Espírito, que desdenham do Teu Espírito, que ignoram o Seu Espírito, ó Deus, mas que desejam ardentemente o Teu Espírito. Vem, Espírito Santo, e não só muda o nosso caráter, nos traz esse sentimento de santidade, mas nos traz o sentimento de comunidade. Nos una, Senhor, em torno da cruz, mas una-nos também em torno do Jesus ressuscitado. E nos una um ao outro, para que amemos a sua igreja como o Senhor amou. Porque somos a igreja. Senhor, dá-nos o sentimento de pertencimento. E que o Teu Espírito use a nossa vida na vida do irmão. E que aquele que está solitário não sinta mais solitário, porque o Senhor deu uma família para ele. Aquele que está aflito, não sinta mais aflito, porque o Senhor deu consoladores. Porque o Senhor vai movimentar os dons, para que a igreja seja edificada, e para que a igreja proclame o Seu nome. Mas nós oramos, para que o Teu Espírito desperte em nós, um desejo de viver o Evangelho, onde nós estamos, e assim impactar o lugar onde nós estamos. O nosso trabalho não seja mais o mesmo, o nosso prédio não seja mais o mesmo, os nossos vizinhos sejam impactados, e eles nos procurem para dizer o que faremos, e nós podemos dizer: arrependam-se e creiam no Evangelho, e sejam salvos, e vocês vão receber a mesma coisa que nós temos, que é o Espírito Santo. É assim que oramos, Senhor Jesus. Vai fazendo os Teus milagres, vai agindo no meio da igreja, para a glória e honra do Teu nome, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém.